Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, seja com todos. Estamos começando o culto da Igreja Presbiteriana do Brasil Boas Novas em Volta Redonda. Este templo está na rua Deputado Geraldo de Biasi, número 566, no bairro Aterrado, em Volta Redonda, Rio de Janeiro, Brasil. Quem vos fala é o pastor Otávio Henrique de Souza, pastor da igreja e pastor também, junto com o reverendo Mitchell, da Igreja Presbiteriana do Brasil Verdade e Vida, em Piraí. Nós começamos o culto que é de louvor e adoração a Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Convidamos você a participar conosco. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, o Salmo de número 105, versículos 1 a 4. Vamos ler a palavra de Deus, iniciando assim um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Rendei graças ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Que Deus assim esteja nos abençoar com esta palavra. Nós saudamos a todos os nossos ouvintes. E agora queremos convidar você para cantar conosco. O hino é o hino de número 19 do nosso inário Novo Cântico. Você louva a Deus conosco neste hino a seguir. Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor sejam sobre as suas vidas e de suas famílias também. Convido você a abrir o seu inário conosco. Vamos cantar juntos? Hino número 19, Ó Rei Sublime. Boa noite, amada igreja, graça e paz. Nesse momento vamos estar elevando as nossas orações em uma oração de adoração ao nosso Senhor.
Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de, junto com a Tua igreja, ó Pai, estar te rendendo louvores, estar levantando as nossas vozes em oração, com o intuito de te adorar e te servir dia após dia. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é Deus, o Senhor é o Senhor dos senhores, o Senhor é o grande eu sou, e com essa certeza, ó Pai, nós derramamos o nosso coração diante do Teu altar para lhe render, ó Pai, a adoração que é devida. Nem sempre fazemos da melhor forma, pois somos pecadores, mas o Senhor conhece e sonda os nossos corações, sabe que estamos tentando, ó Deus, fazer o melhor. Por isso, ó Pai, receba a nossa adoração no Teu trono de graça, receba os nossos louvores, receba, ó Pai, tudo aquilo que for levantado essa noite aqui com o intuito de honrar, proclamar e glorificar o Teu santo e bendito nome. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Continue nos sustentando, ó Pai, continue sustentando a nossa igreja. No nome de Jesus. Amém. Atos, capítulo 2, versículos 36 a 41. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. 3.000 batizados. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, Deus deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Graça e paz, amada Igreja Presbiteriana Boas Novas. Muito feliz porque estamos aos poucos, retornando às nossas atividades. E neste momento, queria agradecer a Deus pela vida de todos os irmãos, porque tem nos preservado em meio a uma pandemia de proporções mundiais. Mas muito mais que isso, queria convidar os irmãos a sermos gratos pelo perdão que nos redime de todo o pecado e nos faz estar mais próximos ao Pai. E eu convido os irmãos que fechem seus olhos agora em oração. Senhor, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua misericórdia, Senhor. Mesmo sabendo, Senhor, das intenções dos nossos corações, que muitas vezes procura os próprios deleites, que muitas vezes peca contra Ti por omissão, muitas vezes por ação, ainda assim, Tu nos ama, Tu nos perdoa e Tu, num ato de imensa graça e um amor que realmente não conseguimos entender, Senhor, enviou o Teu Filho para morrer por estes pecados, ó Pai. Obrigado, somos gratos, Senhor, por este amor, somos gratos, Senhor, pelo Teu Filho Jesus Cristo, que nos limpa de todo o pecado. Nos ajude a crescer, nos ajude, ó Pai, a estar cada vez longe destes pecados que nos assediam, Pai, que vem do nosso próprio coração. É no nome de Jesus que oramos, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Boa noite, amados irmãos. É muito bom sempre estar unido com vocês em oração, em culto e adoração ao nosso Deus. Neste momento estarei fazendo a oração de dedicação dos nossos dízimos e ofertas. Amado Deus e Pai, graças vos damos em todo lugar pelas Tuas imensas misericórdias para conosco. Neste momento, ó Deus, colocamos aqui os nossos dízimos e nossas ofertas e Te agradecemos, ó Deus, pelo fruto do nosso trabalho, pelas bênçãos derramadas em nossa vida. Te pedimos também, ó Deus, neste momento, que só possa estar abençoando aqueles nossos irmãos
que estão passando por dificuldades, estão tendo dificuldades, ó Deus, com seus salários, com seus ganhos, de poder estar partilhando desse momento. Que a tua bênção, Senhor, esteja sempre presente em nossas vidas. Essa é a oração que eu faço no nome do teu amado Filho Jesus. Amém. Para a meditação de hoje, a mensagem da Palavra de Deus, abriremos a Bíblia no quarto livro da Sagrada Escritura, quarto livro do Pentateuco. É o livro de Números, no capítulo 19. Esse capítulo 19 fala sobre a água purificadora. Tem várias instruções. Eu estarei lendo aqui apenas a partir do versículo 18 e 19, mas gostaria que você pegasse sua Bíblia e depois lesse todo o capítulo, certo? Números, capítulo 19, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: Um homem limpo tomará sopo e o molhará naquela água e a aspergirá sobre aquela tenda e sobre todo o utensílio e sobre todas as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar nos ossos ou em alguém que foi morto ou que faleceu ou numa sepultura. O limpo aspergirá sobre o imundo ao terceiro e sétimo dias. Purificá-lo-á ao sétimo dia. E aquele que era imundo lavará as suas vestes e se banhará na água, e à tarde será limpo. No entanto, quem estiver imundo e não se purificar, esse será eliminado do meio da congregação, porquanto contaminou o santuário do Senhor. Água purificadora sobre ele não foi aspergida. É imundo, e isto lhe será por estatuto perpétuo. Livro de Números, capítulo 19, versículos 18 a 21. Pegue a sua Bíblia, esteja pronto para a mensagem da Palavra de Deus. No meio dessa pandemia, quando 7 bilhões e 200 milhões de pessoas estão receosas e se dobraram diante de um vírus que muda a economia, muda a política, muda os hábitos de muitas pessoas e de povos, muito tem sido dito para nós fazermos e observarmos. Por exemplo, poluição. Ela diminuiu consideravelmente no ar, nos rios e também nos oceanos. Um outro aspecto, pessoas estão descobrindo que certos animais não podem ser consumidos. A Bíblia, aqui mesmo no livro de Números, fala sobre os animais impuros e entre eles está o morcego, de onde veio o coronavírus. Então não é todo alimento que você pode utilizar, não. Deve-se evitar na alimentação alguns alimentos, deve-se também higienizar os alimentos, não é? E ainda, pessoas estão aprendendo hábitos de higiene, como lavar as mãos, se banharem com mais frequência, higienizarem roupas, calçados, mercadorias que vêm do supermercado. Eu espero que esses hábitos permaneçam, viu? De uma forma dura, todos nós estamos sendo purificados. A Deus está purificando a terra. Mas hoje eu quero lhes falar sobre vidas purificadas. A sua vida está limpa? Lerei porções do quarto livro de Pentateuco, aqui no livro de Deuteronômio, novamente o versículo 20. Aquele que estiver impuro e não se purificar, será eliminado da assembleia, da congregação, pois contaminou o santuário do Senhor.
a água da purificação não foi aspergida sobre ele e ele estará impuro. A lei previa, meus prezados, várias purificações. O livro dos Salmos registra, por exemplo, Davi pedindo: purifica-me. Deus ordena também ao povo que eles tentem se purificar pelos seus próprios recursos, como está no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículos 16 a 20. Eu faço novamente aquela comparação, né? Nós não conseguimos nos purificar. E eu faço aquela comparação eu vi aí uma brincadeira, né, que uma pessoa fez com outra. Não quero discutir se é de bom gosto, se é de mau gosto, mas a pessoa estava lavando o rosto numa bacia com água e veio uma outra pessoa e jogou escondido dela um frasco de tinta. E aí aquela água, a pessoa estava com os olhos fechados, não viu, ela foi passando, ensaboando o rosto, e quanto mais ela ensaboava, mais sujo ficava o seu rosto, né? É isso que Deus está falando para o povo de Israel aqui no capítulo 1 do livro do profeta Isaías. Exatamente isso. Eu e você, nós não conseguimos nos purificar, porque nós somos pecadores. Assim, nós encontramos outras formas de purificar, e a Bíblia mostrando que todas as obras que nós fazemos, elas são trapo de imundícia aos olhos de Deus, quando a pessoa ainda não conhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Nós encontramos também, com respeito à purificação, nós encontramos Jesus Cristo. Jesus Cristo que, além de se batizar para cumprir a lei, ele realiza o primeiro milagre pegando exatamente os barris de água que eram utilizados para a purificação. E ele ordena que coloquem água naqueles barris e transforma aquela água no melhor vinho. De forma que esse assunto de purificação é recorrente nas Sagradas Escrituras. Por isso vamos ver sobre purificação já. Vamos trabalhar com esse tema aqui, a nossa purificação e já. E claro que nós entendemos essa purificação como santificação também, não é isso? Veremos aqui. Primeiro, essa purificação é uma ordem divina. É o que você lê no 4º livro da lei que nós lemos aqui. Observe aqui em Números que a ordem para essa higiene do corpo e da alma é dada por Deus. A terra ficou empesteada, meus prezados, suja, poluída e cheia de dificuldades por causa do pecado, conforme você lê em Gênesis no capítulo 3. Todas as imundícias do ser humano e da terra começaram no momento em que Adão e Eva desobedeceram ao mandamento do Senhor e pecaram contra Deus. Diz o apóstolo Paulo, refletindo sobre este assunto, que a terra geme. Romanos 8, 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E fala sobre os seres humanos também. Na tentativa de se purificar, os homens, o ser humano, acaba se sujando mais ainda. Vamos ver ainda na Bíblia que Jesus Cristo foi batizado para cumprir a lei. Depois vemos Jesus usando os barris de água para purificação e mandando colocar água neles e realizando ali o primeiro milagre do seu ministério, fazendo com que a água se transformasse em vinho. De forma que, se você continuar olhando, esse assunto de purificação é recorrente na Sagrada Escritura. Nós entendemos assim, e entendemos como essa purificação deve ser já.
é uma ordem divina, essa purificação. É que o quarto livro da lei, o livro de Números, ele nos ensina. Observe que é uma higiene do corpo e da alma, uma ordem para isso dada por Deus. A terra ficou empesteada, suja, poluída por causa do pecado, conforme está em Gênesis, no capítulo 3. Todas as imundícias do ser humano e da terra começaram no momento que Adão e Eva desobedeceram os mandamentos divinos. Diz o apóstolo Paulo em sua epístola aos Romanos, no capítulo 8, versículos 22 e 23. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Entende-se então que todos estão sujos, tanto a terra quanto os seus moradores, e Deus exige purificação. A lei evidencia essa ordem e o assunto é tratado de forma bem enérgica por Deus. Aquele que estiver puro aspergirá sobre a pessoa impura no terceiro e no sétimo dia, e no sétimo dia deverá purificá-la. Aquele que estiver sendo purificado lavará as suas roupas e se banhará com água, e naquela tarde estará puro. Mas se aquele que estiver impuro não se purificar, será eliminado da assembleia, pois contaminou o santuário do Senhor. Então, nós vemos que há uma ordem divina aqui para passar pelo ritual da purificação. Outras ordens sobre higiene de purificação deveriam ser observadas também com respeito a meninos que eram circuncidados, mulheres que dessem à luz, a crianças, meninos 40 dias de purificação, mulheres 80 dias, pessoas enfermas que fossem curadas deveriam se purificar pela lavagem de água, casas, objetos de uso pessoal, tudo deveria ser higienizado, purificado, consagrado. É ordem de Deus esta purificação e ela precisa ser feita já. Deus exige purificação já. Isso mesmo. Mas Deus, na sua graça, misericórdia, Ele também proporciona os meios necessários para que essa purificação aconteça. No texto que nós lemos aqui em Números capítulo 19, Deus apresenta as prescrições, as providências, as orientações para a purificação. Tinha uma novilha, a novilha a ser sacrificada tinha de ser vermelha, de 1 ano, perfeita, sem defeito, que não tivesse levado jugo, deveria ser imolada fora do arraial pelo sacerdote. O sacerdote deveria tomar o sangue e aspergir e depois tomar várias outras providências e assim era feita a purificação de acordo com a lei. E para nós hoje, deve-se lembrar que tudo isso que acabamos de citar e de ler em Números capítulo 19 aponta diretamente para a pessoa de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é sem pecado. Jesus é totalmente perfeito. Ele é o meio pelo qual nós podemos ser purificados. Ou seja, a pessoa é chamada por Deus Pai. Ela é regenerada pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E a pessoa é lavada, purificada, os seus pecados são lavados com o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, o Filho de Deus ou Deus unigênito. Quando isso acontece, o resultado é que a pessoa que crê é perdoada, justificada e ela fica em paz com Deus.
Uma segunda coisa que acontece é que o domínio do pecado sobre essas pessoas que creem é todo destruído. Uma terceira consequência, as suas várias paixões carnais são mais e mais enfraquecidas e mortificadas. E quarto, o cristão é mais e mais vivificado e fortalecido em todas as graças salvadoras. E aí, a pessoa assim lavada passa para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, Deus proporcionou todos os recursos para que você tivesse a sua purificação já. Essa purificação, meus prezados, ela é no ser humano inteiro, no homem inteiro, mas ela é imperfeita em nossa vida aqui na face da terra. Essa santificação. Aqui no livro de Números, capítulo 19, os sacerdotes tinham de se purificar, depois tinham de preparar a novilha, a seguir eles tinham de purificar os outros e ainda ficavam imundos até a tarde. Sabe de uma coisa? Jesus Cristo é o profeta, rei e sacerdote que nos purifica, mas nós ainda somos impuros até a tarde. O que quer dizer isso? Que nós ficamos ainda com os resquícios do pecado em nossa vida terrena. Ainda persistem em nossa natureza, em todas as partes do pecador purificado, os restos da corrupção. E daí é que nasce aquela guerra famosa que o apóstolo Paulo menciona no capítulo 7 de Romanos. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Nasce aquela guerra que Paulo também descreve em Gálatas 5, versículo 17 em diante, quando a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. E sabe de uma coisa, meu prezado ouvinte, para trazer consolo ao nosso coração? Nesta guerra, tem horas que as corrupções prevalecem por algum tempo, mas pelo contínuo socorro da eficácia do santificador Espírito de Cristo, a parte regenerada do homem novo, ela vence. E assim, os santificados em Cristo crescem na graça de Deus, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, muitas vezes teremos derrotas, e não desanima, não. Pelo contrário, persevera, prossiga. Vamos. Na época do Velho Testamento, as pessoas tinham que se purificar todas as ocasiões, todos os dias, todas as semanas, todos os meses. Nós hoje também devemos buscar a nossa santificação diariamente, confiados na palavra de Deus, confiados na orientação do Espírito Santo de Deus que está registrada na Sagrada Escritura. Nós vamos para a conclusão da nossa mensagem. Então, a gente faz aquela pergunta que acho que todo mundo já passou por isso, né? A mãe ou o pai da gente perguntando: você já se lavou hoje? Você já tomou banho? Já lavou as mãos? Está precisando fazer essa pergunta agora, né? Quando a gente vai entrar em qualquer estabelecimento, eles vêm logo com álcool gel e se não limpa, eles não querem deixar você entrar, não. A mesma coisa ele está ensinando para nós aqui, que eu e você precisamos ter uma vida limpa, reta e digna aos olhos de Deus. Você, na condição que se encontra, pode se apresentar na congregação divina? É uma pergunta séria. Sabe por quê? Porque daqui em Números 19, versículo 20, diz que se alguém impuro entrasse na congregação divina, seria tirado, seria expulso do povo, seria até morto.
Esta era uma forma de Deus proteger as pessoas, era uma forma de Deus manifestar a misericórdia dele, para que ninguém caísse nessa situação. Todos deveriam se purificar. Eu espero, no meio dessa pandemia, eu espero que nós mantenhamos bons hábitos de higiene e vivamos com eles aqui na face da terra, mas também hábitos bons de higiene da nossa alma, não é isso? Devemos preparar-nos para entrar na pátria celestial. A cada dia vamos crescendo em fé, vamos perseverando na fé, vamos olhando a palavra de Deus e praticando a palavra de Deus. Vamos lembrar, meu prezado, que essa luta ela é contínua e que você não pode e não deve voltar atrás. Nem com o vírus do pecado você não pode voltar atrás. Você tem que prosseguir sempre olhando para frente, para Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Você deve fazer isso também porque nós devemos lembrar que aqueles que não se purificam não são aptos para entrar na casa de Deus e ainda são expulsos, são mortos. Assim também, os que são santificados por Deus, purificados no sangue de Jesus, eles devem se purificar. Consequentemente, eles vão habitar na casa do Senhor para todos sempre. Os que seguirem o bom pastor vão ter assim na sua companhia e seguindo-os a bondade e a misericórdia. Mas os que não se santificarem, os que não crerem em Jesus Cristo, não se santificarem, aí essas pessoas vão seguindo Satanás e elas vão ser lançadas no lago que arde com fogo e enxofre, onde Satanás também será lançado. Na aliança do Velho Testamento, as pessoas precisavam passar por rituais inúmeros durante sua vida, mas na nova aliança, lembre-se que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Seja qual for o pecado que você tenha cometido, confesse a Deus e peça perdão, e Deus há de te perdoar. E o nosso procedimento é que deverá ser agora, diariamente, reconhecer os nossos pecados, arrependidos, confessarmos, pedir perdão e praticar as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos! Purificação? Já! Que Deus esteja a abençoar a sua vida. Amém. Senhor Deus, nós desejamos, com sinceridade de coração, cumprir as tuas ordens, obedecer aos teus mandamentos. E nós sabemos também que não temos forças para fazer isso sozinhos. Suplicamos que o teu Espírito esteja nos fortalecendo, de forma que venhamos a caminhar dia a dia de fé em fé. Nós sabemos também que muitas vezes nós pecamos contra ti. Não deixe que nós desanimemos, nenhum dos teus servos desanime. Fortalece a cada um, ó Deus, para que busquem o arrependimento, confesse os seus pecados e continuem firmes, perseverando na fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Lava-nos completamente, purifica-nos, ó Deus, de forma que nós tenhamos tranquilidade de caminhar aqui na face da terra, mesmo no meio das lutas, das provações, caminharmos em paz, com os nossos olhos postos nos portões celestiais, até adentrarmos aqueles portões e ouvirmos de Jesus: sejam bem-vindos, benditos de meu Pai. Nós, ó Deus, pedimos que Tu estejas a abençoar cada pessoa que está participando da mensagem, para que elas estejam prontas para ouvir essa boa palavra de Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos e agradecemos. Amém. Nós vamos agora entoar mais um hino. Gostaria que você acompanhasse, participasse conosco, e logo a seguir vamos
fazer a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Tá bom? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, concluindo o culto desta oportunidade, queremos agradecer pela sua participação, pedir que Deus continue te abençoar e lembrar a você que o nosso culto pode ser visto no Facebook da Igreja Presbiteriana do Brasil Boas Novas, que nós estamos também fazendo uma mensagem ao vivo toda quinta-feira às 19 horas. Você pode participar conosco pelo Facebook, tá bom? E nos ajude a replicar. Se você puder, também inscreva-se no nosso canal para que do YouTube, né? Para que nós possamos ter outras ferramentas disponíveis só devido a maior número de pessoas inscritas. Ajude-nos aí, por favor. Vamos receber a bênção apostólica. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, as doces e eternas consolações, a comunhão e a paz do Espírito Santo, seja com todos vós e com todo o povo de Deus,
hoje e para todo sempre. Amém.